canal Dinamizando Ciência. Nessa aula, iremos estudar sobre o citoplasma, as organelas endoplasmáticas. Nessa aula, nós iremos contar com a participação de alguns trabalhos realizados pelos alunos do ensino médio de uma escola aqui da região sul de Santa Catarina. Citoplasma, também chamado de citosol ou hiatoplasma, é constituído por fibras de proteína. Imagine você um emaranhado de fibras entrelaçadas que serve para a sustentação das organelas, que são as estruturas celulares localizadas no citoplasma e são responsáveis por todas as reações metabólicas da célula. Vamos iniciar falando primeiramente sobre as mitocôndrias. Gente, as mitocôndrias, elas são fenomenais, porque elas são responsáveis pela respiração celular. E em uma única célula, você encontra 300 mitocôndrias, tá? Então, um número bastante significativo. As mitocôndrias, elas têm a capacidade de transformar oxigênio e glicose em energia para a célula. Então, através das cristas mitocondriais, ocorre aí a liberação de ATP. ATP é a abreviação da adenosina trifosfato, que nada mais é do que a energia fabricada pela mitocôndria para o gasto energético do ser humano. Então, toda essa energia ela é armazenada aí nas cristas mitocondriais. Dentro dessa organela, então, a gente tem alguns conceitos que os alunos apresentaram. Podemos destacar aqui que a mitocôndria exerce uma grande função nas células. São elas que realizam um importante processo de respiração celular. Elas usam o oxigênio, a glicose, transformando em energia na forma de ATP, que é desenvolvida para a célula. Muito bem, né? A equipe destacou aí o conceito de mitocôndrias. Gente, outra organela bem legal também seria o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele serve para armazenamento de proteínas. E existem dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O retículo endoplasmático liso simplesmente armazena, sem classificação. Então, ele recebe as proteínas, carboidratos, enfim, todas as substâncias e simplesmente armazena. Dependendo da necessidade celular, isso vai gradativamente sendo liberado aí no citoplasma. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele seleciona isso, porque ele tem em sua estrutura os ribossomos, que são os pequenos pontinhos pretos ali, bolinhas, que servem para sintetizar as proteínas, organizar, resumir em pacotes, conforme a necessidade da célula. Então, ocorre aí um resumo de substâncias realizadas pelo ribossomo. O complexo de Golgi. A função do complexo em si é o armazenamento de substâncias também, né, na célula, porém ele secreta o lisossomo, que é uma enzima digestiva e vai auxiliar a célula durante toda a digestão celular. Então, o lisossomo ele vai passar pelo citoplasma, realizando a digestão de organelas que não funcionam mais, né? Organelas que já desempenharam todo o seu papel ali dentro da célula e estão sendo substituídas. Então, o lisossomo ele ajuda na digestão dessas células, tá? E também de outras substâncias que entraram ali, como açúcar, carboidratos e outras coisas mais, tá bom? Em contrapartida, quando essa digestão ocorre, alguns resíduos são eliminados. E aí entra a função de outra organela, o vacúolo.
Os vacúolos são estruturas celulares de forma esférica ou oval, que aparecem em diversos tipos de célula, principalmente nas vegetais. São revestidos por uma membrana e podem variar seus tamanhos, podendo ocupar grandes partes do volume do citoplasma da célula. Podem ser classificados em 3 tipos, pessoal. Então, de acordo com a sua função, nós temos os vacúolos de armazenamento, encontrado principalmente nas plantas, os vacúolos digestivos e os contráteis, que são encontrados nos protozoários. Mas em si, no geral, o vacúolo ele é uma organela que armazena excreções da célula. Então, a célula tem uma organela que não funciona mais, ela foi digerida aí pelo lisossomo, os resíduos entram no vacúolo, que é uma espécie de bolinha de ar que envolve esse resíduo e leva até a membrana plasmática para ser eliminado fora da célula. Entre os conceitos que os alunos falaram aí sobre vacúolo, eles destacaram o seguinte, que o vacúolo, eles possuem uma forma bastante diferenciada, tá? Então, dependendo da sua função. Ele tem, no geral, a função de armazenar substâncias que estão relacionadas à nutrição ou excreção, podendo conter enzimas lisossômicas, que aí são também digestivas, tá? São revestidos por uma membrana e seu tamanho é variado, porém, geralmente, ocupam grande parte do volume do citoplasma da célula. Neste cartaz, destacou-se que o vacúolo, eles são formados pela união de lisossomos também, aí por isso que tem esse papel bastante enzimático aí também, né? E também servem como uma substância para reservar excretas, ou seja, substâncias que vão ser eliminadas pelo metabolismo celular, tá? Aqui, essa equipe destacou que os vacúolos armazenam substâncias que estão relacionadas à nutrição ou excreção, podendo conter enzimas também, eliminando substâncias que não funcionam na célula. Então, podem perceber que todas as equipes elas chegaram num consenso, né, sobre esse papel aí que o vacúolo tem. Há pessoas, estudantes, que dizem assim, professora, então o vacúolo ele funciona como uma espécie de lixeira durante ali todo o metabolismo da célula? Sim, realmente é. Ele acaba eliminando todas essas excretas. Tá bom, gente? O ribossomo, já falei agora ali quando falei do retículo endoplasmático rugoso, mas enfim, o ribossomo, ele sintetiza as substâncias. Os ribossomos podem ser encontrados no retículo endoplasmático rugoso, também no interior da mitocôndria, ali na parte das cristas mitocondriais, então você pode encontrar alguns ribossomos ajudando aí nessa síntese de proteínas, e também espalhado pelo citoplasma. Nas células procariontes também apresentam alguns ribossomos, tá? Que aí também ajudam aí nessa síntese de proteínas. Centríolo. Fica ligado, centríolos, ao contrário das mitocôndrias, que tem 300, né, que eu falei anteriormente, os centríolos nós encontramos apenas 2 na célula. Só que ele tem uma função fundamental. Essa função está relacionada com a divisão celular. Então imagine você no momento da divisão celular ocorrendo tanto no processo de mitose, que é aí no momento de cicatrização de uma célula, né, na hora dessa cicatrização, enfim, ou na meiose, que seria no momento em que está ocorrendo a produção de células reprodutivas, espermatozoides e óvulos. Então, em ambos os momentos, o centríolo ele vai para os polos da célula, ou seja, um para cada canto, tá? E quando ele vai para lá, ele se duplica. Ao se duplicar, ele atrai metade das organelas para cada polo, fazendo com que assim ocorra a separação dessas organelas e a divisão celular.
Claro que esse processo é bem mais complexo, mas enfim, falando resumidamente, é isso que ocorre. Então, o centríolo, ele auxilia diretamente na divisão celular. É importante destacar aí a diferença entre células procariontes e eucariontes. Célula procarionte não possui núcleo. Ou seja, o material genético é todo espalhado no citoplasma. É uma célula primitiva com poucas organelas. Ali eu vou encontrar apenas vacúolo e ribossomos, tá? Em si, são encontradas em apenas seres como as bactérias, cianobactérias, seres unicelulares. Já as células eucariontes, elas apresentam membrana nuclear, tá? Então, por isso elas são chamadas eucariontes, porque elas têm uma carioteca em volta do núcleo, do DNA. No seu citoplasma são encontradas todas essas organelas que a gente mencionou agora, sendo que na célula eucarionte animal e na eucarionte vegetal, existe uma diferença entre as duas. Essa diferença é assim, ó, no citoplasma da célula vegetal é encontrado plasto. O plasto é responsável pela coloração da célula, uma organela responsável pela essa coloração. Então você vai ter cloroplasto, por exemplo, que libera a clorofila, a cor verde, que também vai atuar aí na fotossíntese, no processo de fotossíntese desse vegetal, tá? Já a célula eucarionte animal, ela não possui essa estrutura. Outra diferença seria a presença de parede celular na célula eucarionte vegetal. Animal não possui parede celular. Mas por quê? Bom, os vegetais, eles precisam de uma estrutura a mais em volta da membrana plasmática para ter a reserva de nutrientes. Então, numa época que teve bastante oferta de nutrientes, como a água, sais minerais e tudo isso, a planta armazena tudo na sua parede celular para que no momento em que tenha escassez desses recursos, ela consiga se manter nutrida, se manter viva. Já os animais não possuem parede celular nas suas células, porque o tempo todo os animais eles podem buscar alimento, eles são seres heterótrofos, Então eles vão em busca de um alimento e tal e conseguem essa nutrição por meio dessa procura de alimento, de nutrição. Já as células eucariontes vegetais, as plantas, são seres autótrofos e aí então elas produzem seu próprio alimento, sendo que a parede celular auxilia nessa produção. Essas informações vocês podem encontrar também nos outros vídeos que nós já temos aqui no nosso canal, que seria a do núcleo celular, ou da teoria celular, que também tem muita coisa e fala aí sobre a diferença entre células eucariontes e procariontes. Então, pessoal, por hoje é só. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo e os demais com seus colegas. E até a próxima aula!